Dias, irmãos? Bom dia. Bom dia. É bom estarmos juntos para celebrarmos mais uma vez o nome do nosso Senhor Deus e a convidar os irmãos a que juntos pudéssemos ficar de pé. E vamos iniciar o nosso ato de culto com uma leitura que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2, que nos diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tremendo como anos antes, muitos anos antes, já estava aqui uma profecia de que um menino, o Senhor Jesus Cristo, iria nascer numa terra pequenina chamada Belém. E nós hoje viemos para cultuar o nome do Senhor Deus, viemos para celebrar o Senhor Deus e vamos cantar o primeiro hino que diz: viemos para louvar, viemos para cultuar, viemos para celebrar que Jesus Cristo nasceu, Ele está vivo e é através dele que vem o Salvador, aquele que iria salvar todo o povo de Israel. Também, Pai, a mensagem
proposta diante de Ti, Senhor, e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos entendê-la e que possamos, Senhor, fazer a Tua vontade, Pai. Tu falas através, Senhor, da Tua palavra e da boca do Teu servo, Senhor. Que não seja Ele a falar, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo, Pai. Fica conosco e aceita o nosso louvor, Senhor, através do cântico, da música, da nossa posição diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, convidava os irmãos que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 98. Salmo, capítulo 98. Salmo, capítulo 98, diz-nos assim a palavra do Senhor Deus. Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação. Manifestou sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai-o com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Louvai ao Senhor com a harpa e ao som do canto, com trombetas e o som das cornetas, e exultai diante do Rei, o Senhor. Ruja o mar e tudo o que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntem, regozijem-se os montes, diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Este salmo é uma chamada de louvor pela salvação que nós encontramos com a vinda do Senhor Jesus Cristo, e o versículo 2 dizia: o Senhor tornou conhecida a sua salvação, manifestou justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. E a verdade é que se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa vida não teria sentido. Se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, nós estaríamos perdidos, não teríamos um propósito de vida. Então, vamos louvar o Senhor Deus, vamos louvar o Senhor Deus, surgem anjos proclamando.
próximo cântico que nós vamos cantar diz que vieste à terra dos céus para conceder-nos a salvação, pois nós estávamos perdidos. E durante este cântico de louvor e de exaltação, nós vamos estar a consagrar ao nosso Deus os dízimos e as nossas ofertas. E eu ia pedir ao irmão Rogério e ao irmão Lourenço que nos pudessem estar a auxiliar na recolha dos dízimos e das ofertas. Vamos cultuar o nome de Deus, que é santo, 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 e a sua fidelidade e a sua misericórdia renovam-se a cada dia. Os irmãos tenham bondade de sentar e convidava o pastor então a expor esse palavra. Uma vez mais, bom dia. É bom estarmos juntos e faltam 5 dias para celebrarmos o Natal. Na sexta-feira estaremos juntos às 11 horas para, como igreja, como família espiritual, estarmos a celebrar o nascimento do Senhor Jesus. E vamos olhar para o derradeiro sinal. Neste mês de dezembro temos sido convidados a olhar para os sinais que Deus nos tem dado. E hoje temos esta imagem, esta imagem que nos faz perceber que estamos mesmo na celebração do nascimento de Jesus. E convidava que pudéssemos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, para lermos a partir do versículo 26. Hoje que entramos nos derradeiros sinais. Aquelas manifestações de expressão que nós temos, não só universal, mas algo muito próximo a nós, algo muito importante, que é o nascimento, a celebração do nascimento de Jesus, a celebração que nós queremos fazer, e à luz de Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, vamos encontrar alguns sinais. Nesta conversa entre o anjo e Maria, temos o primeiro sinal, versículo 26, Lucas 1, 26 a 30, diz-nos assim: Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria.
E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Disse-lhe então o anjo: Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Estes derradeiros sinais de que nos fala o texto bíblico, este derradeiro sinal é o fim do medo. Olhemos com atenção para o versículo 26. Fala-nos do 6º mês. Ora, que mês é este? Era o 6º mês da gravidez de Isabel, a mulher de Zacarias, aquele sacerdote que teve um encontro com o anjo e que não conseguiu acreditar muito bem que o anjo lhe disse que eles iam ser pais. E ele colocou uma questão: como se já somos avançados em idade e a minha esposa é estéril? E como ele duvidou, ficou sem falar, até que o menino nasceu. Pois bem, este 6º mês está a falar da gestação de Isabel, aquela que outrora era estéril. E o anjo é Gabriel enviado por Deus, falar com uma jovem chamada Maria. E há aqui muita informação a reter. O seu noivo era José, ou seja, eles estavam comprometidos. E quando o anjo fala com ela, versículo 28, como chama? Como é que ele trata Maria? Salve, agraciada. Depois diz, na parte final do versículo 28, na tradução que uso, diz, sei que é diferente daquela que muitos têm: o Senhor é contigo. Outras traduções usam como? Como? Bendita és tu entre as mulheres. Há alguma tradução que tenha? Esta é a mensagem do anjo. E convenhamos, se não é comum uma visita angelical todos os meses, todos os semestres, não é comum ter uma visita do anjo, muito menos um anjo que diz estas palavras: Tu és bendita entre as mulheres. Naturalmente, Maria ficou perturbada. Aliás, o versículo diz-nos isto mesmo, que ela ficou perturbada, versículo 29, mas não foi só incomodada. O versículo 29 diz que ficou muito perturbada no seu coração. Maria sentiu-se assustada, com medo. E quando nós olhamos para estes derradeiros sinais, percebemos que não pode haver medo na nossa celebração do Natal. É o que diz o versículo 30. Estamos a ler qual é a resposta que o anjo dá ao medo de Maria. Versículo 30. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Meus irmãos, esta imagem que temos diante de nós faz-nos perceber o seguinte: celebrar o Natal é celebrar Jesus sem medo. O anjo diz a Maria para ela tranquilizar, para ela ficar tranquila, porque ela achou graça aos olhos de Deus. Então percebemos que Deus não vem trazer medo à nossa vida. Deus vem trazer a graça que perdoa, a graça que liberta, a graça que alegra, a graça que nos dá esperança, a graça que nos faz perceber que o amanhã existe nas mãos de Deus, não na nossa capacidade, não na nossa força, versículo 30, mas porque Deus nos dá da sua graça. Então, não há medo. Este Natal nós podemos ter muita coisa, mas não podemos ter medo. A nossa celebração não pode ter medo. E nós já estamos com medo. Estava a ler no decurso da semana passada, que mais do que a pandemia, há um problema a tratar: o medo. O medo demora muito tempo a sair. Às vezes temos traumas que carregamos durante anos, se não mesmo décadas. Depois podem falar com a Margarida, que ela depois vai-nos explicar a origem dos traumas. Temos alguns medos. Medo de cães, porque em criança fomos atacados por um cão. E ainda hoje, com 30, 40, 50, 60 anos, temos medo de cães. Mas temos mais medos. E olhem para o versículo 30. Não temas. Não tenhas medo. Irmãos, mais do que um susto, Maria teve um medo do que viria. Maria teve medo daquela aparição, medo daquelas palavras, e é importante perceber, ler o versículo 30. Não temas. Estas palavras, estas duas palavras, não temas, são para nós nesta manhã, nesta semana, a 5 dias de celebrarmos o Natal. Não temas.
Existem medos? Existem. Mas versículo 30, o Senhor envia o seu mensageiro para retirar o medo da nossa vida. Aliás, reforça o versículo 30, pois achaste graça diante de Deus. E nós achamos graça diante de Deus. Celebrar Jesus é não ter medo, é deixar cair o medo e é deixar que a graça sobressaia, que a graça se destaque. É pela graça, diz-nos Efésios 2,8, que somos salvos, certo? É pela graça que nós somos perdoados. Aliás, nós temos uma série de mensagens na nossa vida que somente pela graça de Deus. Então, versículo 30. Esta semana comece a viver estes símbolos, estas imagens do Natal sem medo, mas pela graça. Maria foi uma privilegiada. O anjo disse-lhe mesmo, bendita és tu entre as mulheres, mas é privilegiada porque ela tem a oportunidade de ver o medo a ser retirado da sua vida. E é o que Deus deseja fazer com todos nós nesta semana. Não temas. Não te deixes vencer pelo medo, porque achaste graça diante de Deus. Repito, Jesus não vem trazer medo à nossa vida. Ele vem trazer o perdão. Ele vem trazer a alegria. Ele vem trazer a restauração da comunhão com Deus. Nunca traz o medo. Então, esta semana, este Natal, tem de ser vivido sem medo. É pela graça, versículo 30. Jesus é a expressão da graça divina. Esta graça que nos faz sentir que a vida faz todo o sentido com Jesus, por Jesus e em Jesus. Este sinal evidente de que estamos prontos a celebrar o nascimento de Jesus, prontos para celebrar a sua vinda até nós, é o fim do medo. E eu quero convidar a todos, nesta semana, a celebrarmos Jesus sem medo. Qual for. Posso falar dos vossos medos. Não podemos falar do medo dos outros. Podemos hoje colocar diante de Deus o medo que nós temos e dizer, Senhor, retira este medo. Faz com que eu sinta a tua graça. E dizia há pouco que este ano de 2020 encheu-nos de medo. A pandemia faz-nos ter medo de tudo e mais alguma coisa. Será que esta superfície está desinfetada? Será que a cadeira está limpa? Será que esta pessoa não está infectada? Será que eu posso ir ali? E temos muitos medos. Versículo 30. Celebre Jesus sem medo. Não é para desrespeitar as regras da Direção-Geral de Saúde ou do Ministério da Saúde ou do Governo ou de qualquer outra autoridade. Não estou a dizer para violarmos as regras. Estou a dizer para vivermos sem medo. Para celebrarmos Jesus, versículo 30, sem medo. Porque com medo não se celebra Jesus. O medo paralisa. O medo fecha-nos. O medo isola-nos. Mas versículo 30, a graça faz-nos ter comunhão com Deus. A graça faz-nos ser próximos a Ele. A graça liberta-nos. Então nós temos este símbolo, este sinal, esta alegria. O derradeiro sinal é o fim do medo. Mas o fim do medo pela graça, versículo 30. Celebre Jesus sem medo. Este Natal, leve para a sua casa, para a celebração do Natal, o fim do medo, pela graça de Deus. Então celebre Jesus. Mas olhemos para o versículo 31. É um sinal que conhece a salvação. Versículo 31 diz o anjo, eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Este versículo 31 introduz uma novidade maior. Maria vai ser mãe. Para esta jovem, esta foi a novidade maior. Mas havia outra ainda. Além de ser mãe, sabe que o seu filho se chamará Jesus, cujo significado é o Senhor salva. Então voltemos ao início desta conversa. Maria está noiva de José e o anjo diz-lhe agora que ela vai engravidar. Até lhe diz o nome do filho. Estamos a ver como esta conversa não foi normal, não foi uma conversa vulgar, uma conversa talvez para assustar. Mas recordemos, versículo 30, não há medo. Mas versículo 31, o plano de Deus é este, a salvação.
Celebrar o Natal é celebrar a salvação. É celebrar a vinda de Deus em forma de homem para nos salvar. Daí o anjo dizer que porás ao teu filho o nome de Jesus. Mas diz mais, diz-lhe que o seu filho será chamado Filho do Altíssimo. E se para Maria aquela primeira saudação, bendita és tu entre as mulheres, ou o Senhor é contigo, a deixou perturbada, o que é que isto significa? Esta expressão, Filho do Altíssimo, ela percebeu. Porque esta expressão designava um Filho de Deus. Mas ainda assim não deixou de ser confuso. Para aquela jovem Maria, estas palavras, esta sucessão de palavras, era difícil de entender. Era difícil de aceitar que seriam concretizadas na sua vida, naquele instante. O Natal é sem medo, mas o Natal também é conhecer a salvação. E quando Maria tem esta mensagem de que o seu filho seria chamado Filho do Altíssimo, ela podia perguntar-se porquê. E o anjo complementa. Diz que ele será rei, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. E agora leiamos. E o seu reino não terá fim. O anjo estava a dizer diretamente a Maria: Maria, tu vais experimentar a alegria de ser mãe, mas uma alegria tão grande, porque o teu filho será rei. E um rei, não um rei vulgar, não um rei comum, o rei salvador. Um rei divino, cujo reinado não tem fim. Estes versículos fazem-nos perceber que Maria conheceu em primeira mão o plano de Deus para a humanidade, para salvar a humanidade. Jesus, o Senhor, salva. E este é o principal significado do Natal. Celebrar o Salvador. Celebrar o Rei eterno, o Rei que nunca será derrotado. Estava há 20 anos, a passagem do ano de 99 para 2000, estava a ler um artigo que falava sobre os reinados mais longos no século XX. E sabem, 20 anos depois, a Rainha de Inglaterra continua lá. Na brincadeira, diz que esta senhora vai continuar lá depois de Jesus chegar. É a única que não vai morrer. Brincadeira à parte. Ela tem um reinado longevo. Houve um rei, não sei onde, mas foram todos depostos, morreram. E a Rainha Isabel ainda está lá. Mas o que o anjo está a dizer é que ela não vai ter nem sequer comparação. Não tem comparação com o reino de Jesus. Diz-nos o texto bíblico que o seu reino não terá fim, não será deposto, não será derrotado. E a história de Israel, Maria conhecia, tinha muitos incidentes destes. Reis que duraram 5, 10, 8 anos e foram depostos. Mas o anjo está a dizer que o seu filho será um rei cujo limite do seu reino não se conhece. Tal como Maria, também nós ficamos a saber que Jesus é o Salvador. E esta é a celebração do Natal. Jesus, o Salvador. O Senhor salva. Logo pelo significado do seu nome, mas também por aquilo que o anjo diz. Não há limites para o poder de Jesus na nossa vida. Não há limite para o poder, para a autoridade de Jesus na nossa vida. A Jesus nós devemos dar toda a glória, prestar adoração, porque Ele é o Rei, mas porque Ele não é um Rei normal. Ele é um Rei com todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Um Rei que não tem limite à sua autoridade. E é isto que nós queremos celebrar. É isto que queremos celebrar a 25 de dezembro de 2020. A celebração mais atípica de que nos lembramos. Uma celebração mascarada, uma celebração reduzida, uma celebração estranha, uma celebração, em primeiro lugar, sem medo. Segundo lugar, com significado, porque Jesus é o Salvador. Há até uma recomendação para celebrar o Natal, quem sabe, no almoço do dia 24. Mas Jesus está lá. Ele é o nosso Salvador. Não há lugar a medo. Agora, percebemos que o Natal é do plano de Deus. A celebração da salvação que Deus prepara para nós. E não podemos ficar indiferentes ao conhecimento que temos. Ao conhecimento que o anjo dá a Maria e que nos dá a todos. De que Jesus é o Salvador, de que o seu poder, a sua autoridade, o seu reino não tem fim. Então é Ele que adoramos, é Ele que queremos adorar. Mais do que a troca de presentes,
neste ano limitado, mais do que uma refeição com uma mesa mais reduzida, mais do que qualquer outra limitação que nos seja imposta. Este é o Natal para celebrar Jesus, para celebrar a salvação, para celebrar Deus entre nós, para celebrar o perdão de Deus. Ou como disse o anjo, achaste graça diante de Deus. Este Natal não há medo, conhecendo o plano de Deus, conhecendo que Jesus tem um poder ilimitado sobre a nossa vida. Mas também, versículo 34, ouçamos as palavras de Maria. Até agora foi só o anjo a falar. Versículo 34 diz... Aliás, 31, perdão. Versículo 34, peço desculpa, estava aqui a ver mal. Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o que há de nascer de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parente, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Maria fala, e olhando para o versículo 34, fala com uma pergunta. Uma barreira natural. Como é que é possível? Como é que é possível que se concretize aquilo que estás a dizer? E tem toda a lógica a pergunta de Maria. Porque eu não tenho qualquer relacionamento. Ela estava comprometida com José, certo. Eles tinham um compromisso que só poderia ser anulado com o divórcio, é verdade. Mas eles não tinham tido até agora qualquer intimidade, qualquer relacionamento físico. Então Maria tem consciência do que é, do que faz e do que não é e do que não faz. Por isso ela pergunta ao anjo, será que isto é possível? Ela coloca uma barreira lógica. É verdade que já estou numa fase avançada do compromisso, mas não houve qualquer intimidade. Portanto, isto não seria possível. Vamos a perceber que o anjo, quando diz a Maria que ficarás grávida, não estava a referir-se daqui a uns meses ou uns anos. Quando fosse Maria uma mulher mais madura, quando Maria estivesse preparada, quando Maria estivesse já consciente das suas responsabilidades em termos sociais, enfim, toda aquela abrangência, mas o anjo está a falar agora. Ficarás grávida agora. E é aqui que nós queremos perceber a grandeza deste milagre. Quando o anjo diz a Maria que ela ficará grávida, não é num futuro, é agora. E daí a preocupação dela. É uma barreira natural. Uma barreira expectável. Para o bem de todos. José, as famílias de ambos, enfim, para toda a gente. Porque se Maria ficasse grávida naquele momento, teria grandes problemas. O noivo rejeitá-la-ia. A família teria vergonha dela. A sociedade também a rejeitaria. E Maria coloca aqui uma barreira. Isto não pode acontecer comigo. Versículo 35. A resposta do anjo. Diz-lhe, virá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, esta não é uma gravidez como das tuas amigas, das tuas familiares. Não é uma gravidez comum. Não é o resultado de uma relação entre um homem e uma mulher. Aliás, o versículo 35 diz isto mesmo, que é o próprio Espírito Santo a provocar a gravidez de Maria, daí o seu filho ser chamado Santo e chamado Filho de Deus. Esta gravidez não era igual. Não é igual àquela que se dá nas aulas, não é aquela que vem nos livros, daquela que nós próprios somos gerados. Esta é uma gravidez divina, uma concepção miraculosa. E aquela gravidez, Maria ouve da parte do anjo. É uma resposta. Deus que se encarregará de tornar aquela gravidez real. E um Natal com barreiras humanas inviabiliza uma celebração espiritual. Quando nós colocamos barreiras, não nos outros, e estas barreiras que nós temos, sabemos que são limitadas, mas quando nós colocamos barreiras à ação de Deus, não conseguimos celebrar Jesus. E Maria, neste instante, coloca uma barreira muito lógica, muito racional.
E se assim for, nós não conseguimos vislumbrar este sinal. O sinal que nos aponta para Jesus. E perdemos-nos em tantos problemas. Às vezes na data, às vezes na hora, às vezes na refeição, na decoração, que devia ter menos, devia ter mais, deviam ser mais pessoas, deviam ser menos pessoas, podíamos fazer assim, infelizmente não podemos, e esquecemos de olhar para Deus. Esquecemos de olhar para aquilo que o mensageiro de Deus nos diz. As barreiras impostas pela pandemia à celebração do Natal não podem ser um obstáculo à celebração de Jesus. Podem ser um obstáculo à nossa movimentação, às nossas reuniões, ao número de pessoas. Mas não pode ser uma barreira para celebrar Jesus. Leiamos o que diz o anjo a Maria. Diz, versículo 36, também Isabel, a tua parente, concebeu um filho na sua velhice. E este é já o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Não há barreiras para o poder de Deus. Agora recuperamos as palavras nos versículos anteriores. Quando o anjo diz a Maria que o menino que dela nascer será rei, mas um rei ilimitado, de poder ilimitado. E Maria, está aqui uma primeira demonstração. Isabel, tu que dizes que é impossível para ti seres mãe, engravidares agora, olha para Isabel. Este é já o 6º mês da sua felicidade. Este é já o 6º mês da sua alegria. Porquê? Porque ela era estéril. Era uma mulher já com alguns anos, já não tinha possibilidades, as barreiras humanas já estavam colocadas, já estavam tão elevadas que ela não poderia ser mãe. E o anjo diz a Maria, não há barreira. Não podes colocar barreiras, nem para ti, nem para a vida de outras pessoas. Para Maria, aquela gravidez não seria possível. Para muitos hoje o Natal tem de ser adiado, a celebração do Natal. O Natal já se perdeu, dizem alguns. Mas o versículo 36 reporta-nos para algo muito importante. Deus faz milagres. Eu volto a repetir. Deus faz, não Deus fez. Deus faz milagres. E se Maria podia olhar para a história do seu povo, a história que ela aprenderia na escola, e diria, sim, Deus fez milagres. O anjo está a corrigi-la, a dizer, Deus faz milagres. O milagre é Isabel, que já está no 6º mês. E eu acredito que Deus faz milagres. Tal como aconteceu com a gravidez de Maria, com a gravidez de Isabel, certamente que Deus fará algo acontecer nas nossas vidas. Para quê? Para que prestemos culto a Jesus como o Salvador. Para que o aceitemos como o Salvador da nossa vida. O Natal não é o jantar do dia 24, não é o almoço do dia 25. O Natal é celebrar sem barreiras o poder de Deus. É celebrar sem barreiras o poder ilimitado, infinito de Jesus. E esta é a alegria que temos. Ou, aliás, se preferirmos, este é o derradeiro sinal que temos para celebrar Jesus. Natal é Jesus, a sua vinda até nós, sem barreiras criadas e impostas por nós. Então, estamos a perceber, o Natal este ano não tem medo. O Natal este ano é celebrar a salvação. E o Natal este ano não tem barreiras que sejamos nós a colocar. Barreiras à impossibilidade da manifestação do poder de Deus. Tanto assim é, versículo 37 e 38. Vamos ler primeiro só o versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. Esta é a rendição. O Natal é rendermos-nos à grandeza, ao poder, à superioridade de Deus, seja qual for o obstáculo, seja qual for a inviabilização. Versículo 37. Porque para Deus nada, mas absolutamente nada será impossível. Acontece que nós temos alguns impossíveis. Para quem tem familiares na Suíça, a semana que terminou foi uma boa notícia. Portugal saiu da lista negra. Ou seja, quem quiser viajar de Portugal para a Suíça já não tem de ficar 2 semanas em isolamento. Pode ir ter com os seus familiares. Uma boa notícia. O que parecia impossível há 2, 3 semanas tornou-se possível. Mas há mais impossíveis. Nós temos outros. Temos a mudança desta ou daquela situação, da nossa condição. Até olharmos para a questão de Isabel, percebemos isto mesmo. Temos limites. Mas Deus não tem.
temos limites de saúde, de idade, de força, de capacidade intelectual, temos limites de trabalho. Será que vamos conseguir acabar o semestre? Será que vamos conseguir o emprego? Será que vamos conseguir ter paz em nossa casa? Será que vamos... Não, isso é impossível. Isso é... Leiamos o versículo 37. São palavras do mensageiro que Deus enviou. Que Deus enviou. Não foi um conjunto de pessoas que decidiu enviar aquele anjo. Foi Deus. E o que é que o anjo... Para Deus, nada será impossível. E agora, vamos ler o versículo 38. Com mais calma, eu vou pedir que uma voz feminina possa ler suave e pausadamente o versículo 38. Obrigado. Como é que Maria responde ao versículo 37? Eis aqui a serva do Senhor. Sabem, irmãos, um servo é alguém que faz tudo o que o seu Senhor manda, diz, pensa, ordena, sem questionar. Sem dizer, eu faço tudo menos isto. Eu faço tudo, mas não agora. Faço tudo menos... Mas afinal não faz tudo. Faz só o que lhe parece. Versículo 38. Maria diz, eu estou aqui. Eu sou uma serva. Eu obedeço, eu não condiciono, eu removo as barreiras, eu deixo cair o medo e depois, versículo 38, depois de se assumir, de ser apresentada como uma serva, ela diz, cumpra-se em mim a tua palavra. Para nós, nesta manhã, dia 20 de dezembro, estamos em Viseu, está uma temperatura muito agradável neste salão, lá fora está mais fresquinho, mas aqui está tão bom. E é bom nós podermos sentir não só o conforto, sentirmos-nos bem, mas é sentirmos que estamos numa rendição, numa submissão total a Deus. É bom nós assumirmos, versículo 38, que estamos diante de Deus como submissos, dispostos, disponíveis, receptivos, abertos a que se cumpra em nós a palavra de Deus, a vontade de Deus. Queremos então celebrar Jesus sem medo, sem barreira, sem obstáculos, crendo que Ele é o Salvador, acreditando que os milagres acontecem e que não há barreiras. Não há impossibilidade para Deus. Maria deixou de temer, deixou de duvidar, deixou de colocar barreiras e rendeu-se à grandeza de Deus. Percebeu muito bem a mensagem do anjo, do versículo 37. Não há impossíveis para Deus. E ela diz, se não há impossíveis, então cumpra-se em mim a tua palavra. Eu sou uma serva do Senhor. Eu gostava que cada um de nós pudesse fazer do versículo 38 a oração. Não de hoje, mas a oração para o resto da nossa vida. Sobretudo, na sexta-feira, que possamos celebrar aquele a quem o anjo anunciou. O Salvador, o Todo-Poderoso, o Rei ilimitado. E nós possamos celebrar, versículo 38, como servo de Deus. Que impossibilidades continuamos nós a ver para celebrar Jesus? O que é que nós ainda não acreditamos que Deus é capaz de acabar, de tirar? A pandemia? O medo? A crise? Há algum impossível na nossa mente? Eu vou convidar que nós possamos orar. E gostava que nós pudéssemos olhar para o versículo 37 e pudéssemos agora ver, Senhor, qual é o impossível que eu ainda tenho na minha vida. Vamos olhar para o versículo 38 e dizer ao Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Vamos orar. A tua presença, Senhor, queremos colocar as nossas vidas conscientes de quem Tu és, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua superioridade e de que Tu és o Rei eterno. És o nosso Salvador. Agradecemos-Te porque Tu retiras de nós todo o medo. Tu vences todas as barreiras
e porque vieste ter connosco, sendo tão grande, tão poderoso, tu nos abraças, tu nos levas para junto de ti. Pai do céu, obrigado, porque tu és superior a todos os impossíveis, a todas as dificuldades que possamos ter ou sentir. Neste momento, queremos colocar diante de ti esta dificuldade que ainda não superamos, esta barreira que ainda temos na nossa vida. E pedimos-te que tu venhas remover toda a ansiedade, todo o medo, a tristeza ou qualquer dúvida que ainda subsista na nossa vida em relação ao teu poder. Senhor Jesus, o nosso Salvador, é em teu nome que nós oramos. Amém. Nós vamos entoar mais um cântico. E após este cântico, nós vamos ficar em oração individual silenciosa. E quero convidar a todos a colocar diante de Deus, que coloquem diante de Deus o impossível que ainda hoje têm na vossa vida. Aquilo que ainda hoje pensamos ser impossível. Então, depois de entoarmos este cântico, de celebrarmos ao nosso Deus, vamos ficar em oração individual e silenciosa com o nosso Deus.